Muito boa noite a todos. Meu nome é Carlos Gabriel. Eu tô aqui para apresentar. Muito boa noite a todos. Meu nome é Carlos Gabriel. Eu tô aqui para apresentar o trabalho de Direito Civil, que seria referente à obtenção de nota do quarto trimestre do ano letivo, que é o jogo em face da obra de Dom Casmurro, solicitado pelo professor Federico Glitz. Bom, primeiro é importante a gente apresentar a questão da obra que está indicada, que é utilizada para a formulação do jogo. A obra é basicamente um romance narrado por Bento, e no caso seria também conhecido como Dom Casmurro, né? O protagonista, um advogado, ele empreende uma narrativa que abrange desde a sua infância até os eventos que eles culminam para a concepção amorosa com Capitu. Então, ele resulta basicamente na concepção de um filho. No entanto, esse nascimento do primogênito vem desencadeando uma complexidade emocional que impõe a vida de Bento, em um ciúme meio que doentio. Esse sentimento ele se origina com suspeitas devastadoras de que a sua esposa, Capitu, tem se envolvido em um relacionamento com seu melhor amigo. E essa trama se desdobra em uma indicada tela de emoções, que acaba desconfiando de dilemas éticos que circulam na existência de Bento. Então, basicamente, a gente tem uma breve visão sobre a obra inspiradora, né, que vai explorando esse ciúme de Bento, as desconfianças, os dilemas éticos e proporciona uma imersão nas complexidades da condição humana. Bom, partindo deste, a gente tem a questão da formulação da obra indicada para a formulação do jogo, né? No caso seria o propósito do jogo e também seus objetivos em relação à questão do direito civil. Mas é muito importante a gente ainda trazer a constância da questão da obra, que informa como ele vai se desdenhando. Então, a questão da perspicácia do autor, ele vai se refletindo na construção meticulosa. E Dom Casmurro, ele não é apenas cativo pela trama envolvente, mas ele é profundo na análise psicológica e social. Então, essa suspeita de traição e também da atmosfera de ciúmes, intersecção da amizade, o amor explorado com maestria, revela a realidade que o mesmo tem na questão de transcender o seu tempo, continuar a ser uma fonte inesgotável de reflexão e também desvendar as complexidades das relações humanas e a fragilidade da percepção. Bom, a gente tem a questão do propósito do jogo, né? O propósito do jogo é mergulhar na questão da parte geral do Código Civil. Então, através dessa jornada, a gente vem explorando os conceitos que são fundamentais, que são os direitos da personalidade, a manifestação de vontade. Então, a gente acaba conseguindo trazer de uma forma bem clara como os vulneráveis bens da família acabam sendo protegidos contra a investida na trama. A gente tem também a questão da disseminação. Não. Bom, partindo desse, a gente tem a questão do propósito do jogo. O propósito do jogo é mergulhar, de uma forma bem emocionante, a questão da parte geral do Código Civil, através de uma jornada que vai explorando os conceitos que são fundamentais, como direitos da personalidade, e também a manifestação de vontade. Então, a gente consegue explorar a questão dos direitos da personalidade com o nascimento mágico, né, de uma personalidade em que ganha vida no jogo. Também a gente tem a questão da manifestação de vontade, onde a troca ou a venda de propriedades ocorre quando ambas as partes expressam sua vontade de forma clara. A gente tem também a questão dos bens da família, que prepara para uma experiência na família e, bom, com conhecimento do Código Civil e acaba se entrelaçando de uma maneira bem lúdica, né, desafiando a perspicácia e também a estratégia jurídica. E, bom, não é apenas um jogo, mas também uma imersão que cativa o universo intrigante do direito civil. Bom, a gente tem a concepção, né, de como o jogo vai tomando vida. Então, o jogo, basicamente, ele possui cerca de 3 ou 4 fontes ali, né, que vão caracterizando cada jogador e como cada jogador vai avançando nesses meios. Então, a gente tem a questão das torres, né, que personifica os personagens do enredo. A gente tem as cartilhas introdutórias, que desvendam os mistérios dos personagens. A gente tem algumas cartas douradas no jogo, que proporcionam novas tentativas, vantagens sobre si e sobre os outros jogadores. E a gente tem também, de forma inicial, o folheto que traz as regras e as instruções desse jogo, que é indispensável para você conseguir dar continuidade, ainda mais se tratando de uma questão que tem a questão da jornada jurídica. E a gente tem um tabuleiro, né, com suas respectivas casas e ordens de próxima jogada. A ferramenta de a ferramenta do jogo, no caso, seria as cartas iniciais de instruções, né, onde ele explica o direito civil de forma prática e traz a aproximação dos personagens com o direito civil. A gente tem também a questão das torres, onde ela se utiliza como meio de movimentação desse jogo, né, então cada personagem vai poder realizar algum tipo de ação dentro do jogo com as torres. A gente tem as cartas de mensagem, que são os avanços e retornos, e também o cumprimento de desafios por parte de cada um dos personagens e dos jogadores. A gente tem as cartas douradas, como dito anteriormente, onde cada uma dessas cartas propõe vantagens ao jogador. E que tipo de vantagem seria essa? Com o avanço de casas no tabuleiro e também com a regressão de avanços de outros jogadores. Então, com a carta dourada, você poderia solicitar a regressão de casas de um jogador, ou você poderia avançar mais casas, dependendo da casa que você estiver, para poder chegar na casa final e tentar a possibilidade de sair como vencedor. E a gente tem as cartas de anulação, como o próprio nome já diz, né, que anula algum tipo de ação do jogador sobre a sua, menos quando é a utilização da carta dourada. E aqui a gente tem o início da questão do tabuleiro do jogo, né, onde você consegue explicar todas as casas e também todos os tokens que classificam esse jogador, classifica esse personagem que está listado na obra e como ele se entrelaça com o direito civil. Então a gente tem um percurso vertical. No percurso vertical do Totem 1, que é de Bentinho, a gente tem um casamento com Capitu na etapa primeira. Na etapa 2 a gente tem as dúvidas sobre a traição dele. Na etapa 3 a gente tem a relação com o Escobar. Na 4, as suspeitas e inseguranças. E na etapa 5 a gente tem a crise no casamento. No caminho inicial do jogo, a gente tem a visita do seminário, que é o início realmente. Na casa 2 a gente tem a juventude e o namoro com Capitu. E na casa 3 a gente tem o pedido de casamento. Então, cada um dos personagens possui casas e possui etapas, onde vão se permeando para que consigam chegar ao fim do jogo. Já na segunda parte do tabuleiro, a gente tem o Totem 2, que é da Capitu, também no percurso vertical, com 5 etapas e com um caminho intermediário, onde demonstram as casas 7, 8 e 9. Nas casas 7 a gente tem a parte da morte de Escobar, a casa 8 a gente tem o retorno ao seminário, né? Na casa 9 a gente tem o reencontro com Emma.
E os percursos verticais, da parte do totem da Capitu, vão mostrando todas as etapas dela, que seria na etapa 1, o convivimento com o Bentinho. A etapa 2 a gente tem os encontros, que são secretos. Na etapa 3 a gente tem as relações com o Escobar, as desconfianças de Bentinho, e o desfecho trágico na etapa 5. Já na etapa 3 a gente tem também, mais uma vez, no percurso vertical, assim como na próxima, o totem de Escobar, onde ele demonstra as 5 etapas e os caminhos finais, que seriam a casa 10, o julgamento, a casa 11, a solidão e as reflexões. E na casa 12 a gente tem o desfecho do jogo, né, que seria o fim realmente. Então, o totem de personagem que conseguir chegar na casa 2 sai como vencedor. Na etapa 1 do totem 3, que seria de Escobar, a gente tem a amizade com o Bentinho. Na etapa 2 a gente tem o casamento com a Capitu. Na etapa 3 a gente tem a trajetória, que é profissional. A etapa 4, os segredos e conflitos que acontecem na obra. E na etapa 5 a gente tem, infelizmente, as tragédias e despedidas. E na etapa do Totem 4, né, que no caso seria a última parte do tabuleiro, a gente tem todas as questões de estudos jurídicos, casos jurídicos que são importantes durante a obra, as relações jurídicas com os personagens, os desafios éticos e também o triunfo profissional. Qual que é a dinâmica desse jogo, né? O que o jogo pode trazer de dinâmica para o jogador e também para o grupo que está ali jogando, tá conseguindo, de certa forma, se beneficiar disso, né? Então, através desses percursos que são verticais e a representação dos personagens principais, as cartas de perguntas que acabam desafiando os conhecimentos de direito civil, os tokens, eles são conquistados no desenrolar da trama. Então, é algo que de fato vai trazer algum tipo de conhecimento, é algo que de fato vai integrar o jogador e vai integrar a trama com os conhecimentos de direito civil, trazendo um entendimento um pouco mais complexo, claramente, mas algo que traga certo tipo de interesse, certo tipo de vontade de tentar entender o jogo mesmo com sua complexidade alta. Então, cada jogador ele começa na visita do seminário e avança jogando um dado. E nesse avanço, o jogador ele retira uma carta de pilha do lado do tabuleiro, assim como os tópicos informados. As cartas têm as suas perguntas relacionadas ao direito civil e à obra. Se o jogador responder de forma correta, ele avança uma casa. Se ele responder de forma incorreta, ele permanece na mesma casa. Então, pode haver impugnações onde outros jogadores podem contestar e tentar avançar. Os tokens eles são conquistados ao alcançar a última etapa de cada percurso vertical. E o jogo ele vai terminar assim, na casa 12, no desfecho da trama e no desfecho do jogo, né? A função do jogo e a utilização também é algo muito bacana de se verificar, porque ele traz subtópicos, né, informando na questão da exploração literária, na educação de direito civil e na tomada de decisões, onde todos vão se entrelaçar, todos vão se unir para um mesmo propósito. Na exploração literária, o jogo ele vai servir como uma forma interativa. Então, ele pode ser incentivado como a utilização e o meio de leitura que você vai ter, e também o entendimento de leitura que você vai ter do livro, da obra, né? Ou ele pode te dar um conhecimento prévio da obra, para quem não teve oportunidade de ler, para quem não realizou a leitura ainda. Na questão da educação em direito civil, a gente tem as perguntas nas cartas que revelam uma oportunidade para os jogadores aprenderem ou desenvolverem esses conhecimentos em direito civil, né? Então, isso inclui aqueles temas que foram informados desde o começo, sobre a questão de propriedade de casamento, da manifestação de vontade, sobre a questão de certificados e outros conceitos jurídicos que são bastante relevantes no direito civil, né? Também na tomada de decisões, a gente tem a questão de que o jogo vai envolver as decisões estratégicas. Então, esse responder das perguntas de forma correta, impugnar as respostas dos outros jogadores e avançar nos tokens, vai incentivando a tomada de decisões ponderadas. E um elemento educativo e bastante estratégico também. Aqui, na outra parte de função do jogo, a gente volta na questão de que o jogo tem mais subtópicos, né? Onde ele vai trazer algum tipo de benefício, que seria a proposta que está sendo baseada na questão da obra, a exploração literária, né, novamente, as tomadas de decisões, as competições amigáveis, interações sociais, domínio e variedade, e também sobre a questão de conclusão reflexiva. Então, esse desfecho do jogo na casa 12 ele pode ser seguido por uma discussão ou uma reflexão futura sobre a escolha dos feitos durante o jogo. Então, ele se conecta aos temas mais amplos da obra literária e do direito civil também. Então, em resumo, a função principal do jogo é proporcionar uma experiência que envolve uma mistura literária, uma educação jurídica, uma mistura divertida e informativa, e ele vem buscando integrar os elementos da obra do Machado de Assis, com os conceitos, né, de direito civil, com os conceitos jurídicos. Então, ele incentiva uma exploração, né, um entendimento maior, uma vontade externalizadora de tentar entender esse jogo, esse mundo novo, que seria as concepções jurídicas, e ele interage com os jogadores. Aqui a gente tem a questão dos personagens da obra de Dom Casmurro, né? Onde se aparecem os jogadores, que na minha opinião são os participantes mais importantes, né? Então, são os jogadores em questão envolvidos no jogo. Então, cada participante vai representar um sujeito de direito, né? Com capacidade de tomar suas decisões, com capacidade de responder as perguntas e interagir de forma estratégica, claramente, né? Já nas personagens da obra do Dom Casmurro, a gente tem o Bentinho, né? Que seria o Dom Casmurro, a Capitu, o Escobar, o advogado, que seria o José Dias. Então, volta naquela questão dos tokens, né? Onde cada um deles representa, de certa forma, um sujeito na obra listada. Aí a gente tem a questão ainda da dinâmica interativa, né, onde a gente volta mais uma vez na questão de impugnação, que acho que é algo muito bacana, onde durante o jogo os participantes podem impugnar algum tipo de resposta dos outros jogadores, né? Então ele adiciona uma camada de interação e de intenção entre eles, né? Então, nas decisões estratégicas, os jogadores eles podem, como sujeitos de direito, tomar as decisões de forma livre e também pode ser que no responder as perguntas de forma correta eles avancem no tabuleiro e vão decidir impugnar as respostas dos outros. E nos tokens como os troféus, né, que cada conquista de um token pelos jogadores representa o reconhecimento das escolhas, das ações relacionadas ao Bento, Capitu, Escobar, ao advogado, isso tudo ao longo do jogo. Então, em resumo, os sujeitos de direito do jogo podem incluir os participantes reais, que no caso seriam jogadores, ou nós, e aos personagens da obra de Dom Casmurro, né? Que seriam o Bentinho, o Capitu, o Escobar, o advogado. Cada um vai desempenhar um papel diferente durante a partida, durante algo que for tratado nesse jogo. Eu trouxe também dois tipos de regras, né? As regras legais, que são as primeiras, né? Que seria o advogado de defesa, o pedido de liminar e o casamento legal. Foram coisas que foram retiradas diretamente da obra e foram
ligadas ao direito civil, de certa forma. Então, no advogado de defesa, se um jogador responder de forma correta as 3 perguntas consecutivas de direito civil ao andar das casas, ele recebe o título de advogado de defesa. E ele pode impugnar as respostas dos outros jogadores 2 vezes antes da sua próxima rodada. No pedido de liminar, um jogador ele pode solicitar uma liminar para interromper, de certa forma, o outro jogador por uma rodada. Então, de forma estratégica e utilizando isso de forma estratégica, ele evita um concorrente avançar ou até ganhar o totem ou até mesmo a partida, né? Então, a gente tem também a outra questão que é do casamento legal, que se 2 jogadores eles estão numa mesma casa, existe a possibilidade de eles formarem uma aliança legal e juntos eles vão poder responder a pergunta. Se caso eles acertarem, ambos vão avançar uma casa extra. E daí a gente tem a segunda regra, que no caso seriam as regras engraçadas, né? Que eu achei muito interessante criar essas outras duas para tentar, de certa forma, deixar o jogo um pouco mais legal, mais interessante e algo não tão monótono, então não tão complicado também. Mas a gente tem a questão do chá de revelações, que seria se um jogador cair em uma casa específica, todos os jogadores deverão participar do chá de revelações. E o jogador que proporciona uma revelação mais inusitada avança uma casa extra. E no monólogo Casmurro, que foi a mais bacana que eu encontrei, né, que foi a mais bacana de se fazer, é a questão de que se um jogador responder de forma incorreta uma pergunta, ele vai ter que recitar um monólogo no estilo Casmurro. E explicar a sua resposta, que ele achava que era correta e realmente não estava. E os outros jogadores que votaram na qualidade de monólogo, e também o vencedor vai avançar ainda uma casa extra, né, o vencedor das perguntas, no caso. E aqui a gente tem a questão dos resultados possíveis, né? Que tem o avanço sem totem, o totem contestado, o final antecipado, a precisão triunfal. No avanço sem totem, o jogador ele pode chegar até a casa 12 sem ter que conquistar nenhum tipo de totem, mas ele enfrenta o desafio final. Então ele responde de forma correta todas as perguntas que são impostas a ele e acaba vencendo o jogo. No totem conquistado, se o jogador impugnar com sucesso a resposta do jogador, responder de forma correta a pergunta da impugnação, ele poderá roubar um totem do jogador que está contestado já. No final antecipado, seria se o jogador conseguir conquistar todos os totens antes dos outros alcançarem a casa 12, ele vence de forma automática. Então isso é uma vitória de domínio Casmurro, né? Muito bacana essa. Na precisão triunfal, se o jogador acabar respondendo de forma correta as 3 perguntas de forma consecutiva, ele recebe a precisão do Dom Casmurro. Então, ele recebe a tocha da precisão, que seria um tipo de proceder, uma resposta automática, correta, e uma pergunta futura. Então, de certa forma, ele não teria que responder. Mesmo que a pergunta seja imposta a ele, ele já tem uma precisão triunfal de não ter de responder. Então, ele pode avançar a pergunta sem ter que responder ela de forma alguma. Aqui a gente tem os efeitos, né? Novamente informando que, apesar da complexidade, é um jogo que desperta uma curiosidade para aqueles que não estão familiarizados com o tema. Então, de forma que proporciona uma visão clara, né? Importante para o consentimento. E é intrigante também sobre a distinção de bens, que pode ser algo de negociação, e aqueles que vão se permanecer de forma intocável nesse contexto da obra, do direito civil e do jogo propriamente dito. Então, eu acredito que seja isso, pessoal. É um jogo muito complexo, claro, mas é um jogo funcional, é um jogo muito bacana de se jogar. É algo que pode parecer que se tratando de uma problemática em que não se tem algo visível, mas é algo que se dá para imaginar e é algo que deveria ser imposto. É muito bacana.